Em stop motion, rodelas de limão siciliano desaparecem uma a uma e revelam o sinal da Libras da Com Acessibilidade, desenhado a carvão em papel branco. Um zoom ritmado amplia o desenho. Agora, desenho animado em preto e branco. Uma jacaroa de cabelos longos, pretos e esvoaçantes olha para o celular que segura com as duas mãos diante da cara, com os cotovelos para os lados. Uma laúça corpulenta faz o sinal em libras do ver ouvindo. Duas mãos grandes também sinalizam. A mão direita faz a letra V na horizontal, enquanto a esquerda abre e fecha, também na horizontal. À beira-mar, uma rede amarrada em dois coqueiros balança suavemente, enquanto uma Maria Farinha entra e sai da areia. Um letreiro alaranjado com informações do festival serpenteia contornando as animações. Fotografia em stop motion, vista pela abertura de uma porta dupla bege, uma rede vermelha com varanda de crochê balança acima de um piso de ladrilho hidráulico vermelho e bege. Agora, sobre uma superfície branca, a varanda da rede avança e recua como a onda do mar na areia. Sexto Ver Ouvindo. Festival de Filmes com Acessibilidade Comunicacional do Recife, de 10 a 15 de novembro em formato híbrido, nos cinemas da Fundação, no Teatro do Parque e na Rede. Sessões descentralizadas em Vitória de Santo Antão e Nazaré da Mata. Realização com Acessibilidade Comunicacional. Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco. Patrocínio SIC, Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura, Prefeitura do Recife. Apoio Alumiar, Fundação Joaquim Nabuco, Teatro do Parque, Cineclube Avalovara, Instituto Histórico e Geográfico de Vitória de Santo Antão, Curso Tecnológico de Fotografia da Unicap, Recife Praia Hotel, Parrachachá, Mote, Fiore de Camp, Refazenda, Pedal Duplo Acessível, Acáce. Olá, bom dia, Rodrigo. Seja muito bem-vindo Bom ao dia. Ver Ouvindo, dessa vez híbrido, aqui online, na rede e presencial. Essa ação aqui presencial é patrocinada pela Prefeitura do Recife e é também uma iniciativa recente da gente pensar em conversar sobre o cinema em si, a linguagem do cinema, né, o que se passa por trás das câmeras, para que os profissionais da acessibilidade, tradutores e intérpretes de Libras, audiodescritores, entendam um pouco mais sobre o cinema, porque trabalham nele e querem trabalhar nele. E aí a gente convidou Rodrigo Carreiro, que é professor do programa de pós-graduação em audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu o conheci, pesquisa principalmente sobre sound design e gêneros fílmicos, é autor de vários livros, como Era uma Vez em um Spaghetti Western, o estilo de Sérgio Leone, a pós-produção de som no audiovisual brasileiro, o found footage de horror, e autor dos livros-textos O Som do Filme Introdução, que eu usei muito recentemente para a minha tese, e a linguagem do cinema Introdução, que está gratuito para ser baixado para quem quiser, e eu acho que é um livro fundamental para a gente que trabalha na área da acessibilidade. Então, Rodrigo, muito obrigada por aceitar e a gente está querendo saber o que é que você preparou para a gente. Bom dia. Eu é que devo agradecer, na verdade. É a segunda vez que eu estou participando aqui do evento e primeira vez remota, né? Mas eu estou achando muito legal. Estava assistindo a sala anterior ali com o Kleber e achei maravilhoso e queria, inclusive, parabenizar. Assim, a equipe tá de parabéns. Super bacana ter esse tipo de iniciativa e eu fui bem honrado e orgulhoso de estar nela, assim, de ter um pedacinho de mim aqui no evento. Mas vamos lá, Liliana, você quer que eu já emende? Fica à vontade. Vamos embora. Eu preparei uma apresentaçãozinha rápida, na verdade, porque eu tenho duas ou três questões que eu queria, de fato, ouvir também, né? Saber opiniões, assim, trocar ideias, porque são questões que me movem como professor e como espectador.
né, de filmes, e eu acho que depois de um panorama bem rápido assim, sobre como funciona mais ou menos a cadeia produtiva do som, a gente podia tentar dialogar um pouco sobre essas questões. Então, pode ser assim? É, pode ser sim. Vamos lá. A apresentação. Yasmin vai cuidar? Eu sou... Ela pode Yasmin está colocar? por trás da tela. Pronto, vamos conversar. É, A ideia é essa, conversar um pouco sobre cinema, som e acessibilidade e discutir um pouco sobre os desafios para o futuro. Pode passar a tela? Bom, aí é um panorama bem rápido, uma síntese mesmo de como funciona a estética do som, né? O som no audiovisual, não somente no cinema, mas também em televisão, e eu estou me referindo fundamentalmente a filmes, séries, novelas, material basicamente ficcional, né? Programas ao vivo a gente tira disso, mas a estética do som para cinema, para TV, para streaming, basicamente é constituída a partir da organização de 3 elementos sonoros, né, em camadas, e cada uma dessas camadas é construída por uma equipe diferente. Essas camadas são formadas pela voz, e aí a gente pode incluir os diálogos, narração em off do filme, e outros elementos sonoros envolvendo a palavra. A música, como segunda camada, essa música pode ser diegética, ou seja, ela existe no mundo ficcional dos personagens, ela pode ser ouvida por eles, ou não diegética, no caso da música que é organizada pela instância narrativa. E nesse caso, os personagens não têm consciência da existência dessa música, né? Eu sempre dou o exemplo de Psicose. Tem naquela cena do banho, aqueles violinos ali não estão sendo escutados pelos personagens, somente pelo público, né? Aí a gente chama esse tipo de música de não diegética. E tem a terceira camada, que são os efeitos sonoros, né? Todos os tipos de efeitos sonoros eu vou me referir daqui a pouco. Desde os anos 30, que é mais ou menos o início do cinema com som sincronizado, né, impresso e reproduzido junto com a imagem, a voz predomina entre esses 3 elementos aí. É por isso, inclusive, que os filmes no início, né, os filmes quando começaram a ter o som sincronizado, eles eram chamados de talkies nos Estados Unidos, porque percebeu-se muito rapidamente que o público tinha curiosidade e necessidade, até em termos narrativos, de escutar vozes conversando, embora o som não fosse só voz. Inclusive, o primeiro filme, né, sonoro, o cantor de jazz, ele tinha uma ênfase na música também, mas isso vai passar. A música, de certa forma, é uma herança da ópera, né, especialmente da ópera europeia, do romantismo tardio, ali do final do século XIX, e teve seus dias de glória, assim, entre 1940 e 1970, a música era extremamente valorizada dentro da organização sonora dos filmes, mas mais recentemente, né, a partir dos anos 80 principalmente, e de uma forma progressiva, gradual, ela vai perder terreno para efeitos sonoros, né, especialmente depois da introdução das tecnologias multicanais, nas quais o som ele pode ser reproduzido simultaneamente por várias caixas acústicas, né? A partir dos anos 90, digitalmente, a gente vai ter a predominância do som que a gente chama de 5.1, que na verdade são 6 canais independentes que podem prover o público com informações sonoras de diferentes espaços, né, da sala de exibição, seja essa sala a sala de cinema propriamente dita, ou também em casa, a sala da própria casa, né, caso, na possibilidade que o espectador tenha um home theater ou algum tipo de equipamento de reprodução sonora multicanal também. Então a gente costuma dizer que a voz é o canal principal de informações sobre a progressão dramática. É através dos diálogos que a gente entende como o enredo está se desdobrando, né? Como as peripécias do enredo elas acontecem e levam a outras. A música como função principal
ela sinaliza emoções e afetos, né? A música, de certa forma, ensina, entre aspas, aí, ao espectador o que ele deve sentir em determinada cena. A gente percebe através da música, de forma intuitiva, se aquela cena ela é dramática, ela é cômica, ela é trágica, ela tem tensão, ela tem medo. A música ela pode sintetizar e sinalizar tudo isso, além de muitas vezes ancorar uma determinada cena no espaço e no tempo, né? Um filme, por exemplo, que fale de um tempo passado, ou que fale em diversos... que tenha cenas que se passem em diversos momentos históricos, muitas vezes a gente pode identificar esses momentos através da música que está tocando. Já os efeitos sonoros, né, os ruidinhos, para chamar de uma maneira assim, talvez um pouco mais coloquial, eles são responsáveis por dar a sensação de realismo e tridimensionalidade no som. Porque, afinal de contas, o nosso mundo, a gente ouve ele em 360 graus. Né? Você pode passar o slide, por favor? Obrigado, gente. Em termos de construção sonora, nos filmes existem 3 etapas fundamentais. A primeira etapa é a etapa de pré-produção, em que acontece, do ponto de vista da equipe que faz o som, né? Uma análise do roteiro, o estabelecimento de conceitos e de hierarquias sonoras, como é que o som efetivamente vai ser gravado e que tipo de gravação precisa ter prioridade. Acontece também a escolha dos equipamentos, a escolha da equipe, e muitas vezes, se possível, que essa equipe pode participar também da escolha das locações e não deixar isso exclusivamente do ponto de vista da equipe de fotografia, né, que geralmente é mais ouvida nesse estágio aí da produção do que a equipe do som. Eu diria que, não apenas no Brasil, mas especialmente no Brasil, é muito comum que a equipe do som não participe dessa etapa da pré-produção, o que a gente pode discutir isso depois, não é o ideal, mas acontece, tem razões muitas vezes orçamentárias, a gente sempre trabalha com orçamentos muito no limite, assim, muitas vezes, ou até na maioria das vezes, abaixo do limite, né? Você tem que ficar fazendo malabarismo para poder efetivamente lançar o filme com aquela grana. Tem uma segunda etapa, que é a etapa da produção, ou seja, a gravação do filme propriamente dita, a fase da filmagem, né? Nesse momento, da perspectiva do som, é quando se grava o som direto, que em geral prioriza a gravação das vozes dos atores, dos diálogos, de uma forma mais limpa possível, para que haja menos trabalho, né, na pós-produção. Alguns ambientes, pontualmente, e os efeitos sonoros, um ou outro que são gravados no set, tá? Em geral, ambientes e efeitos sonoros, eles podem também ser realizados na terceira etapa, que é, do ponto de vista do som, a etapa mais longa e mais complexa, né? Porque envolve múltiplas equipes trabalhando muitas vezes simultaneamente. No Brasil, essas equipes costumam ser menores, mas hoje em dia não é incomum que você tenha 4, 5, 6, até mais, às vezes até mais pessoas trabalhando em diferentes aspectos na pós-produção de um filme, tá? Essas pessoas vão fazer o Foley, que são aqueles pequenos ruídos resultado da interação dos corpos com o meio ambiente, como, por exemplo, o farfalhar da roupa, os passos, né, o tipo de Foley mais comum, e outros ruidinhos, esses ruídos menores. Os ambientes, que às vezes são gravados no set, mas muitas vezes os editores de som precisam gravar. Por exemplo, tem uma cena que se passa num shopping center. Então, em algum momento, eu vou precisar gravar, ir até um shopping center munido de gravadores e microfones para gravar um pouco desses ambientes. Os efeitos sonoros, que são gravados individualmente, né? Por exemplo, um carro freando, ou um cavalo galopando, e por aí vai. Esses efeitos são produzidos ou gravados em estúdio também. Vai ter certamente alguém cuidando da composição e da edição da música. E no final desse processo aí, a mixagem, que é o momento em que todos esses sons vão ser organizados em termos de hierarquia, em termos de espacialização e em termos de textura sonora, tá? E por fim, a masterização, que já é um momento mais técnico, em que você vai efetivamente salvar o resultado da mixagem em diversos
formatos diferentes para poder distribuir, né? A mixagem para cinema, ela não é exatamente igual da mixagem que vai para a televisão, que também não é exatamente igual da mixagem que vai para o streaming. O filme pode ir, por exemplo, ser exibido num avião e vai exigir uma mixagem também especial. É um trabalho muito mais técnico, tá? Então é isso. Por razões econômicas, também culturais, mas sobretudo econômicas, o som ele é muito pouco considerado, né, no estágio da pré-produção. Eu já falei sobre isso. É muito comum que a equipe de captação não participe desse momento. E também é relativamente comum, né, no Brasil, mas em outros países também, que as equipes de produção e de pós de som, tá, não se comuniquem, apenas recebam e enviem material umas às outras. Por exemplo, é bastante comum que a equipe que grava o som direto, ela nem saiba no momento da gravação quem são as pessoas que cuidarão da pós-produção, né? Quem vai fazer a edição do material que está sendo gravado ali e quem vai mixar esse material. Isso não é legal. O ideal é que essa conversa já existisse desde o momento da pré-produção, porque muitas vezes pode-se, através dessas conversas, definir melhores maneiras, digamos assim, de gravar. Por exemplo, se vai gravar com microfone de lapela ou se vai priorizar a gravação com microfones aéreos. O tipo de microfone, às vezes até a marca do microfone, porque os microfones eles não são exatamente iguais, né? O veterano técnico de som Geraldo Pereira, ele disse que os microfones alemães são melhores para gravar personagens masculinos, enquanto que os microfones japoneses são melhores para personagens femininos. Não sei se isso realmente é fato, mas é a opinião dele. Então, assim, essas sutilezas, elas seriam resolvidas, ou pelo menos discutidas, se houvesse um diálogo maior entre as equipes de produção e de pós. Mas, infelizmente, isso não é possível, muitas vezes por questões orçamentárias mesmo. Haveria um momento ideal, um modo ideal, vamos dizer assim, de fazer som para filme, se, como diz o Randy Tom, que é um editor de som e mixador muito importante nos Estados Unidos, tem 2 Oscars e também é um cara muito ativo assim nos fóruns, ele escreve muito, ele se comunica, é muito fácil conversar com ele, inclusive, sei lá, Facebook, redes sociais, ele é muito acessível. E ele escreveu em 1999 um artigo bem importante, né? Normalmente quem dá aula de som tradicionalmente usa esse artigo, em que ele diz que o ideal seria que um, ou até mais de um, supervisor geral assim, de som acompanhasse todo o processo, desde o início da pré-produção do filme, quando as ideias ainda estão sendo colocadas no roteiro, até a finalização mesmo, os processos de mixagem e masterização. Infelizmente, até hoje, assim, são poucos os filmes, em qualquer nível que a gente esteja falando, desde filmes de micro-orçamento no Brasil até as grandes produções de Hollywood, isso não é o comum, tá? Isso é a exceção. Pode passar o slide? Obrigado. Na indústria audiovisual contemporânea, então a gente tem muitas equipes trabalhando de forma independente, mas integrada, né? A maior parte dos diretores brasileiros hoje, ela tem preferido fazer a pós-produção de som num só estúdio, né? Ou seja, não entregar isso de forma fragmentada a diversas equipes e pessoas trabalhando em diferentes lugares. Isso acontece. Tem filme que está fazendo, por exemplo, a edição eu sei de casos de filmes pernambucanos, por exemplo, que a edição de som foi feita no Recife, o Foley foi feito no Chile, é um país que faz muito Foley, a mixagem vai para o Rio de Janeiro e por aí, em certo momento você tem pessoas diferentes, equipes diferentes, em locais diferentes, às vezes até em países diferentes, trabalhando no mesmo filme, às vezes na mesma cena. Então é mais complexo do que pode parecer para o público não especializado, tá? Mas a gente tem essas 8 etapas aí que acontecem na pós-produção sonora, né? A edição de diálogo, ou seja, um profissional ou mais de um, eventualmente, que vai pegar o som gravado na locação durante as filmagens, limpar esse som, ver o que é que pode usar, o que é que não dá para usar, o que é que não tem qualidade para usar, e preparar, né, pré-mixar.
Vai ter uma equipe fazendo gravação e edição de dublagem, quando necessário, quando o som direto não está perfeito, em determinados pontos ficou uma palavra ruim ou uma linha ruim, você vai chamar o ator e ele vai gravar isso com uma equipe num estúdio profissional, né, de dublagem. A criação e a edição de efeitos sonoros é uma terceira etapa, é o que a gente chama tradicionalmente de sound design. Você vai realmente gravar e às vezes editar meticulosamente esses efeitos sonoros necessários para o filme. A edição de ambientes, né, os BGs sonoros, os backgrounds sonoros que toda cena vai exigir. Muitas vezes usando material gravado pelo som direto, mas também usando material que os próprios editores podem gravar. Tem a etapa do Foley, que eu já expliquei o que é. Vai ter uma equipe específica produzindo esses pequenos ruidinhos. A gente vai ter o compositor, que em geral trabalha de forma muito individual, né? Não costuma conversar muito com a equipe de edição de som, ele se comunica diretamente com o diretor do filme ou com algum tipo de produtor que vai estar supervisionando especificamente a música. Vai ter a etapa da mixagem, eu já expliquei, é 1 ou 2 profissionais, às vezes até 3 profissionais que vão pegar todos os sons organizados em camadas, né, e vão hierarquizar, espacializar e dar a textura correta, a textura sonora correta a essas camadas. E por fim a masterização, também já expliquei a finalização do som para as diversas mídias onde vai ser ouvida. Pode passar, Yasmin, o slide. Isso é o organograma. Basicamente, é a forma como se organizam as equipes que eu já mencionei no slide anterior, só para a gente ter uma ideia, tá? Mas pode passar isso também. E aí, eu queria já iniciando aqui um pouco as colocações e as, de certa forma, provocações que eu queria fazer, para a gente começar a discutir melhor tudo isso. É importante a gente perceber que as informações sonoras, elas são organizadas em camadas, né? Todas essas 8 equipes aí que eu falei que trabalham na pós-produção, e ainda a equipe da produção, né, a gravação do som direto propriamente dito, vai preparar material que vai ser organizado em camadas, né? Então, o próprio som, ele existe em camadas, e são muitas essas camadas, tá? Se um leigo tivesse a oportunidade de olhar uma sessão de Pro Tools, o Pro Tools é a estação de trabalho, o software, né? Em que se edita e mixa som tradicionalmente na indústria do audiovisual, existem filmes ou cenas que vão às vezes ter ali 150, 200, às vezes muito mais, né? 300, 400, até 1000 camadas sonoras, né? Sobrepostas. Algumas você vai desligar, outras você vai acentuar, e esse é o trabalho da equipe de mixagem. Mas além das informações sonoras estarem em camadas, né, o Christian Metz, que é um semiólogo francês, que foi um dos primeiros a estudar o cinema como linguagem, né, estudando inclusive a produção de sentido dentro dos filmes, ele dizia que a matéria de expressão do cinema ela era constituída de 5 camadas principais, né, de conteúdo fílmico, sendo a primeira a imagem, né, visual. Eu vou falar imagem visual porque muitas vezes a gente que trabalha com som fala de imagem sonora também. Mas assim, a trilha de imagem, existe uma trilha de sinais gráficos, e aí são as placas, por exemplo, placas de outdoors e placas de trânsito que a gente vê no filme, né? Textos escritos que apareçam, seja uma carta de um personagem, um diário, um livro, as legendas, né? E eventualmente outros materiais gráficos nos quais a gente poderia eventualmente incluir material para deficientes também, tá? Diálogo e narração de voz, em off, ou seja, a voz é uma terceira camada. Os efeitos sonoros, né, ruídos e som ambiente, uma quarta camada. E a música, na quinta camada. Então, o que ele observava é que a quantidade de informações simultâneas que precisam ser absorvidas pelos espectadores é muito grande. E existe um limite fisiológico para isso, né? Se você coloca informação demais em um determinado momento,
talvez você exceda a capacidade física do ser humano de absorver e entender essas informações. Isso é algo que que eu considero crucial para a gente pensar junto e ver como é que a gente vai eventualmente trabalhar questões como a audiodescrição. Porque isso significa, a audiodescrição pode significar uma camada extra de informação ou a substituição de uma camada por outra, né, que vai ser traduzida, eu gosto de usar essa palavra, assim, para uma outra modalidade de compreensão, de absorção, né? Ao invés, por exemplo, de uma determinada informação ser te dada visualmente, ela vai ser te dada da perspectiva do som, mas aí a gente pensa, puxa, mas já tem ali 3 camadas sonoras, a voz, os ruídos e a música. Como que eu vou incluir mais coisa aí, mais informação para que o espectador consiga processar e de que maneira ele vai conseguir processar isso? Será que ele vai ter condição, especialmente no audiovisual contemporâneo que é tão veloz, né? A gente tem a montagem cada vez mais rápida acontecendo, a gente tem muitas vezes uma quantidade de vozes, de efeitos sonoros que são muito que existem em quantidade muito grande, né? E especialmente na tecnologia multicanal, como a tecnologia, por exemplo, do Dolby Atmos, que é uma tecnologia existente desde 2012 e que hoje pode ser desfrutada tanto na sala de cinema comercial quanto na sala da sua casa, se você comprar uma soundbar ou um home theater que tenha a possibilidade de exibir filmes com essa tecnologia multicanal, e aí você vai ter os sons podendo serem reproduzidos de qualquer lugar da sala de exibição. Ele pode vir da frente, pode vir de trás, pode vir dos lados, pode vir de cima, tá? E na diagonal, em todo tipo de direção. Então imagina se você começa a usar todas essas camadas de reprodução sonora simultaneamente, vai criar uma espécie de cacofonia e uma dificuldade extra para que o espectador consiga processar tudo isso em um sentido que seja coerente com o enredo. Pode passar, Yasmin? E é aí que entra a questão da audiodescrição, que eu vou que eu estou tentando colocar com algumas questões para a gente começar a conversar aqui. Ao pensar na audiodescrição, a gente tem uma camada a mais, né, de informações sobre o filme para veicular informações a um grupo de espectadores, né? As informações narrativas, elas não são puramente semântica, né? Eu gosto de pensar assim, a música e os efeitos sonoros, eles não são facilmente traduzíveis, como às vezes a gente percebe, assim, dizendo música suave, música tranquila, música agressiva. Ok, eu tenho uma percepção, mas assim, será que isso é suficiente para dizer ao espectador que aquela música, na verdade, está tentando gerar nele um efeito de emoção ou de afeto, uma sutileza que muitas vezes não é facilmente traduzível em palavras? Isso é um baita desafio na minha cabeça. Um baita desafio. Muitas vezes, se a gente pensar bem, a música ela é tão poderosa, né, que existe um gênero fílmico muito famoso, assim, muito importante, que a gente fala pouco e às vezes até distorce o significado dele, que é o melodrama, né? O melodrama a gente pode dizer que é o principal gênero fílmico, o principal tipo de filme que é produzido em Hollywood desde a década de 30. E eu, quando falo melodrama, não me entendam mal, por favor. Eu não estou falando necessariamente em filmes ou novelas ou séries que são aqueles dramalhões que querem fazer o espectador cair em lágrimas. Isso não é melodrama, tá? Isso é dramalhão, é uma outra coisa. Melodrama é todo... Tecnicamente, inclusive, a palavra vem da ideia de que é um drama musicado, né? Ou seja, com a presença forte da música. Por que música? Porque a música, ela lida necessariamente com as emoções, os afetos, essas sutilezas não verbais, né? Existe um universo muito rico de sensações que os diretores desejam transmitir muitas vezes,
o som é um veículo fundamental nesse processo, porque o som ele não te dá apenas as informações mais fundamentais a respeito da progressão do enredo, mas ele te dá também informações sobre como perceber o filme de um ponto de vista afetivo, tá? Para complexificar ainda mais essa ideia, existe uma tendência, e quem pesquisa cinema contemporâneo sabe bem disso, cada vez mais de os diretores, até pelas possibilidades técnicas e tecnológicas que eles têm atualmente, o cinema atual ele é cada vez mais sensório, né, áptico e imersivo. Então, é muito natural que os diretores, sejam quais forem os países de onde eles vêm, as cidades, seja qual for o orçamento com que eles estão trabalhando, em geral, eles vão apostar bastante nessa ideia do sensório, né? E esse cenário impõe muitos desafios. Eu coloquei alguns aí para a gente pensar. Por exemplo, primeiro aí, como construir uma camada extra de informações sem interromper o fluxo narrativo, né? A gente tem que pensar, o cinema é uma arte inscrita no tempo, né? O tempo é definido pelo filme e não pelo espectador, ao contrário, por exemplo, da literatura. E a gente precisa ser muito econômico e preciso para poder construir essa camada extra de informações sem que o espectador se perca no fluxo narrativo. A segunda questão para mim é como dar conta das sutilezas não verbais, como, por exemplo, o sotaque, as gírias, a própria textura acústica, a música, que são contidas no fluxo narrativo. Pensem, a gente acabou de ter no Ver Ouvindo uma mesa com o Kleber Mendonça Filho, diretor. O último filme que ele dirigiu, Bacurau, vocês imaginem Bacurau sem sotaques, sem gírias, né? Isso aí é um elemento fundamental para a gente entender, inclusive, o tema do filme está no tema central do filme. Então a gente tem que dar conta disso. Isso não é verbalmente explicável com facilidade. É um desafio, né? E aí isso me leva à terceira questão, que é como repassar à audiência a informação de ordem mais afetiva, emocional ou sensorial, áptica, né? Como que isso pode ser feito? E finalmente, como deixar espaço para a audiência sentir se a gente preencher todos os silêncios com mais informações sonoras, né? O silêncio, embora o Christian Metz não tenha considerado ele como uma camada, mas como uma camada informativa, né? Há muitos pesquisadores hoje em dia, no Brasil, por exemplo, o Fernando Moraes, que é professor da Federal Fluminense, trabalha muito com isso. O Rick Altman, que é um teórico importante do som, fala muito disso, né? O silêncio ele é muito importante no filme, não apenas da perspectiva de dar espaço ou dar algum respiro ao espectador para ele processar as informações que ele está recebendo no fluxo narrativo, mas também porque o silêncio ele gera por si só uma informação que pode ser muito importante para o filme e que não está necessariamente contida nem na música, nem no efeito sonoro, nem na palavra. Às vezes é o silêncio que quer dizer alguma coisa. E como a gente vai deixar esses silêncios se eventualmente a gente precisar preenchê-los com mais canais de informação? Eu não me lembro se eu terminei aí ou se tem mais um slide, Yasmin. Ainda tem, né? Há algumas dúvidas que eu tenho aqui. Eu coloquei certezas aí no título desse slide, mas não tenho certeza nenhuma sobre nada do que está aí, né? Audiodescritores devem entrar na cadeia produtiva logo no início, ou seja, ainda na pré-produção, se possível, assim como o supervisor de som, ou pelo menos durante a produção do filme. Me parece até óbvio que sim, mas assim, é possível realmente isso de uma perspectiva orçamentária, né? Os produtores têm como efetivamente bancar isso, especialmente no Brasil. Então existe interesse dos produtores nessa incentivar essa prática. E se não existe, como é possível estimular esse interesse?
né? Será que a inclusão das pessoas que cuidam dessa informação para os deficientes, seja da perspectiva da deficiência visual ou da deficiência auditiva, como que essas pessoas podem ser integradas à equipe criativa do filme? Ou seja, como é possível que elas não entrem no processo com ele já terminado, o processo criativo que eu falo, né? Com ele já finalizado, apenas para traduzir a mensagem do filme para um determinado segmento do público, mas de que forma eles podem participar mesmo da própria produção, né? É possível isso? Como, né? Quais soluções assim a gente poderia encontrar para restringir ou minimizar o uso da palavra para criar um fluxo narrativo? E, finalmente, é possível que as tecnologias imersivas, como, por exemplo, o Ambisonics ou o Dolby Atmos que eu mencionei há pouco, como essas tecnologias podem ser utilizadas para ajudar e não atrapalhar, né, a fruição do filme pelo espectador e, nesse sentido, ajudar a própria equipe da audiodescrição, por exemplo, a encontrar soluções, né, para essas questões que eu estou apontando aqui agora. É isso, tá? Eu sei que eu não trouxe muitas respostas, não. Eu trouxe perguntas. E eu achei que isso, nesse momento, quem está vivendo, seria o ideal. Agora eu queria ver se a gente consegue conversar. Nossa, pois é, não, às vezes é melhor chacoalhar do que dar respostas, né, Rodrigo? Foi isso que você fez para a gente, de um lugar de saber e de conhecer, né? Isso. A gente fica muito na borda. Essa pós-produção muitas vezes não deixa a gente se aproximar da cadeia produtiva em si ou da equipe de criação, né? Mas tudo isso que você coloca é super importante. Eu quero comentar, mas antes vamos ver que tem muita gente dando opinião, falando, É bom. perguntando. E aí, por exemplo, Germana Pereira, deve ser um baita desafio mesmo essa AD. Fico imaginando também a complexidade da tradução em Libras. Eliana Franco, que é tradutora, né, TAV, de tradução audiovisual, é super importante a questão do som para a legendagem. Ah, ótimo, Yasmin está colocando. Para os surdos e ensurdecidos, LSE também. Na AD, a gente costuma descrever sons de fontes desconhecidas, sons mais subjetivos e abstratos. Foi quando você falou de que muitas vezes uma palavra não dá conta da música e da intensidade dela e da função dela no filme. E aí eu fiquei pensando, né, que realmente, assim, hoje em dia a relação das pessoas com a música, estou falando dos jovens, inclusive, está mudando, é muito diferente. Por exemplo, às vezes eu pergunto ao meu filho se ele sabe de quem é determinada música, ele não sabe, ele simplesmente curte a música e escuta a música. E aí depois eu fiquei sabendo que o Spotify está organizando as músicas por mood, por feelings, por como é que a gente diz, por sentimento. Então você diz assim, alegre, mais triste, ou até por sensações. Essa ideia do áptico circulando geral, né? Não só no cinema, na sociedade. Exatamente. Então, quando alguém vai fazer a legenda e não tem muito tempo para dizer ou descrever aquela música, ele vai e diz aquilo, talvez música calma ou acalmante, não sei, eu não sou legendista, mas tem uns termos assim que são usados que diz, que às vezes até eu fico em dúvida, né? Eu digo, mas por que essa música calma, música introspectiva, música psicodélica? Às vezes dão gêneros assim, né? Isso é uma coisa para discutir com os legendistas, mas que dão o mood da música, né? O feeling da música. Né? É uma coisa realmente que está mudando. E aí a Eliana continua, mas na LSE essa questão é fundamental, né, da música. Flávia Jonatas Medeiros, nas traduções em Libras, os sons extradiegéticos são geralmente ocultados, o que impacta na narrativa.
Você já teve a oportunidade de refletir com tradutores da LSB as soluções dessas camadas sonoras? LSB, tá, eu não sei o que é LSB. Por favor, alguém me ajuda aqui, Carlos, alguém escreve aqui. Deixa eu ver se alguém Linguagem de escreve. sinal Não, é Libras, né? Linguagem sinal brasileira, brasileira, seria isso? mas não é linguagem, é língua, sabe? Assim, se essa pergunta for para mim, ainda não tive, né, a oportunidade de fazer essa reflexão, não. Mas é fato, Jonatas, os sons extradiegéticos, isso é uma tendência, inclusive, assim, reconhecida pelos pesquisadores do som, eles têm ganhado mais importância gradualmente no audiovisual contemporâneo, né? Assim, porque existe essa tendência, assim, cada vez mais de existir menos música e mais efeitos sonoros, especialmente os efeitos sonoros de origem extradiegética, ou seja, de fora da diegese. Inclusive tem muitas vezes músicos que produzem esses efeitos sonoros. O caso mais famoso, ou talvez mais radical que eu consigo lembrar agora, é o caso de um compositor sueco chamado Johan Johansson, infelizmente falecido, morreu muito cedo, muito jovem, mas ele era responsável pela música de um filme chamado Mãe, do Darren Aronofsky, um filme grande, famoso, recente, talvez alguns de vocês tenham visto, estrelado pelo Javier Bardem e eu esqueço o nome dela, uma atriz americana bem famosa, que fez os Jogos Vorazes. Esqueci o nome da atriz agora. Mas enfim, são eles dois, numa história meio bíblica, de um tom meio bíblico, bem alegórico e tal. E esse compositor, ele foi contratado para fazer a música, ele fez a música do filme, aí ele botou a música no filme, assistiu ao filme com a música, e depois ele foi ao diretor do filme e falou: olha só, a melhor música que eu posso contribuir para o filme, na verdade, é nenhuma, tá? Eu fiz a música e tá aqui o filme com a música, mas piorei o filme. É melhor sem a música. E aí, foi esse o trabalho dele, tá? Não fazer a música. E aí, imagina, o filme é um filme repleto desses ruidinhos, porque se passa todo numa casa, é uma casa de madeira, essa casa range, ela parece ter vida própria. E então é repleta de sons extradiegéticos, e como é que você vai... porque esses sons extradiegéticos, no final, foram assim pequenas partes da música do diretor, que o diretor resolveu aproveitar. Mas elas não têm melodia, elas não existe melodia, a gente nem consegue identificar aquilo como música. São pequenos ruídos, mas de onde vem esse ruído? Na verdade, vem de fora do universo diegético, né, dos personagens. E, nossa senhora, eu fico só imaginando que deve ser realmente muito difícil traduzir para a língua dos sinais esse tipo de informação sonora, né? A gente pode pensar que numa tradução a gente nunca traduz tudo, né? A tradução, ela, todo mundo sabe, ela limita a gente. Então, muita coisa fica de fora. Isso em qualquer estilo de tradução. Sim. Né? Até o literário. Mesmo na tradução, exatamente, mesmo na tradução de uma língua para outra, a gente vai perder alguma sutileza, né? É verdade, é fato. Então, num filme, imagine que não foi pensado assim o espaço dessa tradução, né? Mais ainda. Agora, por exemplo, para a audiodescrição, esse tipo de som extradiegético, ele vai ter o estranhamento, porque a gente não vai falar sobre ele, a gente vai falar sobre a imagem. E a pessoa vai receber o estranhamento a partir do momento que ela vê uma imagem, talvez não tenha a ver com o som, ou tenha a ver com o som, mas isso aí vai se unir à descrição da imagem, né? Tem mais coisa aqui, viu? Flávia Machado, que é a coordenadora da acessibilidade, das 3 acessibilidades, lá da TV Aparecida, um especialista, ela diz assim: Rodrigo, como que o áudio imersivo, por exemplo, do Dolby Atmos, pode ser usado na melhoria da produção e na recepção da audiodescrição? Ela diz, por exemplo, trazer a audiodescrição para o canto do ouvido direito do espectador numa cena intimista. Perfeito. É uma das possibilidades. Você sabe que na música, Flávia, tá se tornando inclusive uma tendência da mixagem
para filmes, né, em Atmos, a música ela vir num canal acima da voz dos diálogos. O diálogo tradicionalmente ele é mixado no canal central frontal, né? Sempre. Em qualquer circunstância, a voz está ali, às vezes um pouquinho dela vai para o lado direito, um pouquinho dela vai para o lado esquerdo, mas ela fica geralmente bem no centro da imagem, porque imagina-se que o espectador espalhado por diversas posições aí da sala, no momento em que ele for assistir, se você espacializar com muita precisão a voz do personagem, você vai atrapalhar o espectador, porque o espectador ele não está sempre exatamente no centro, né? No meio da imagem. Então, o som é que fica ali no centro. E aí a música muitas vezes ficava sem espaço, né? E a música tradicionalmente é mixada atrás, no surround ou nos canais laterais, para não atrapalhar a compreensão, né? A legibilidade da voz. Com o Atmos, a música passou a ser colocada acima da voz. Às vezes no centro, mas acima. Porque aí a percepção sonora do ser humano ela é capaz de perceber tanto a voz com clareza quanto a música, já que elas estão separadas no espaço, né, no espaço físico da sala de reprodução. E eu fico pensando, que tal se a gente procurasse uma forma, nossa, eu vou falar uma loucura aqui, mas assim, uma forma de criar uma convenção sonora para que o posicionamento da audiodescrição fosse sempre feito num determinado canal, de uma determinada altura. Porque aí isso vai gerar, inclusive, uma convenção que, se isso começar a ser repetido em vários filmes, rapidamente o público vai entender que aquela voz que está vindo sempre daquele mesmo ponto da sala de cinema é a voz da audiodescrição. Percebe? E claro, essa voz ela pode se movimentar também, né? Ela pode ganhar, por exemplo, a textura de um determinado ambiente da imagem, né? Que tem a ver com a imagem. Ao invés de dizer, essa sala tem muito eco, eu posso simplesmente injetar o eco naquela voz. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar acompanhando a mixagem do filme. Eu não posso fazer a audiodescrição depois do filme pronto, né? Então, isso envolve, inclusive, uma mexida aí nessa organização da cadeia produtiva que não é fácil de acontecer. Eu não vou perder a oportunidade de falar que foi justamente essa experiência que a gente fez na tese de doutorado, que Rodrigo me ajudou muito com a literatura que me indicou, e foi justamente essa história do eco, né? A gente fez um experimento de um filme, né, de Caio Dornelas, que é Alto Falo, que foi colocar esse eco, essa textura na voz toda vez que havia um momento a partir dos sonhos, um momento onírico, né? Ou um devaneio e tal. Então, naquele momento, a gente estava pensando em fazer isso como parte do filme, né? E depois se instituiu que a audiodescrição viria de um aparelho separadamente. Isso que você fala, Rodrigo, de pensar um local para a audiodescrição, né? A altura, sei lá, o espaçamento, um lugar de onde vem o som da audiodescrição, isso é muito bom, sabe? Porque é justamente a gente pensar que ele está padronizado e que a gente vai poder ouvi-lo numa sala aberta, como a gente tenta fazer no Ver Ouvindo. Né? A gente faz a audiodescrição num canal separado, mas ela é aberta, todo mundo ouve. É assim que a gente vem fazendo, e a gente acredita que nos cinemas a gente vai ter essa opção um dia. Né? Ao invés de, quando a gente vai para o cinema, vai escolher e assistir um filme, a gente pode escolher ele dublado, legendado, em 2D, em 3D ou com audiodescrição. Porque a gente acredita na força dessa narrativa também, sabe? E como você falou, assim, dela cada vez mais ser parte da produção criativa. Não sei se a produção vai ter grana para isso, mas a gente tem que pensar uma forma, né? Do mesmo jeito que o som foi entrando no filme, né? Você traz aí assim,
E ainda é algo difícil, porque eu fiquei imaginando como é que alguém que capta, às vezes, não conversa com alguém que mixa e tal, mesmo tendo essas equipes separadas e, às vezes, não dialogando, né, como seria isso? Liliana, eu fiquei pensando aqui na verdade, eu tenho discutido bastante essas questões aí, desde o começo do ano, porque a gente tem. Eu escrevi um artigo, na verdade, no início desse ano, a 6 mãos, com 2 colegas, né? Uma delas você conhece, que é a Débora Opolsky, e que tem uma vasta experiência com edição de diálogo e tal. E o outro é um meu xará, Rodrigo Meirelles. Ele foi por muitos anos o supervisor de som da Globo, né? Da supervisor geral do som. Então ele conhece bem, assim, por exemplo, essa questão da introdução do Atmos na TV, né? E ele, inclusive, é uma testemunha ocular de como foi difícil convencer as pessoas e tal a que essa nova tecnologia podia trazer certas vantagens e tal. Inclusive, ele é uma pessoa que hoje ele não está mais na Globo, ele é professor da Universidade do Arizona, lá nos Estados Unidos, e ele está lutando lá agora por esse espaço inclusivo, né, dentro da mixagem. E aí, no início do ano, apareceu aquele filme que acabou ganhando o Oscar, que eu acho que a maioria de vocês deve pelo menos saber, que eu estou falando daquele filme O Som do Silêncio, né? Que conta a história de um baterista que vai ficando surdo e a luta dele para tentar, mais do que, eu acho, né? Hoje, olhando o filme, mais do que perder a audição, ele está lutando ali, na verdade, para não perder o trabalho e a esposa, né? Que por ser musicista, ele imagina que, puxa vida, se eu não conseguir voltar a escutar, eu vou perder esse casamento, né? Vou perder esse lugar de conforto que eu consegui construir a duras penas. E o filme, ele é sonorizado muitas vezes da perspectiva subjetiva do personagem, né? Então, a gente ficou se perguntando como esse filme ele pode ser, às vezes, ao mesmo tempo, muito interessante para a comunidade dos surdos, né? Das pessoas com problemas auditivos, com questões auditivas, e ao mesmo tempo problemático, porque é um filme claramente feito pensando no espectador que tem um corpo normativo, tradicional, né? Ou seja, é um filme sobre o drama de uma pessoa que está perdendo a audição, mas feito para pessoas com audição normal. Então, muitas vezes a dificuldade, ou talvez o desafio narrativo da história seja justamente colocar o espectador na posição do personagem para fazer a gente sentir o que ele está sentindo, mas, por outro lado, ele tem um raciocínio um pouco normativo demais, o filme. E isso pode ser, eventualmente, um pequeno problema, assim. Eu difícil, não sei né? o quanto eles lidaram com a pessoa surda, o quanto eles pesquisaram, ou procuraram apoio, suporte e consultoria das pessoas com deficiência auditiva, né? Era interessante, talvez alguém saiba dizer aqui no chat, vou dar uma olhada. Mas tem outra observação também de Flávia Machado sobre os silêncios que você falou, né? Ela diz assim: silêncios narrativos devem ser respeitados pela audiodescrição, pela Libras e pela LSE, às vezes até sinalizado como silêncio, né? Perfeito. Perfeito, né? Não, perfeito. Agora, é por isso que aí a gente vai enfatizar de novo a importância da audiodescrição tá presente no processo criativo. Porque como é que eu vou saber que um silêncio, pelo menos da perspectiva, né, do realizador, como é que eu vou saber que um determinado silêncio é narrativo ou não? É a sensibilidade do tradutor. A sensibilidade. O tradutor precisa estar, né, dentro da obra, precisa entender a obra, né? Isso, quem perfeito. vai traduzir alguma coisa precisa saber a intenção do silêncio, a intenção do som, a intenção, né, Perfeito. de cada coisa. E eu vi vários comentários aqui, eu tô olhando nos comentários, tem muita gente falando da importância da tradução de ser vista não como uma perda, mas eventualmente como um ganho.
Eu até me afastaria um pouquinho dessa visão binária de ganhar e perder. Porque, na verdade, eu acho que a gente ganha e a gente perde. O que a gente tem no final, no produto traduzido, né, na tradução, é um produto diferente. Só isso. Distinto, ligeiramente distinto. Não necessariamente melhor, nem necessariamente pior. Mas diferente. Certamente não é a mesma coisa. Então, você vai ganhar algumas coisas, você vai perder outras coisas. E esse é um processo natural que a gente precisa também naturalizar. É a ideia de. Porque existe sabe, Liliana, aí colocando na Berlinda até mesmo o próprio processo produtivo tradicional do audiovisual, que é a ideia de que toda a equipe técnica, né, desde sei lá, o número 2 na hierarquia, não existe isso, mas assim, diretor de fotografia, supervisor de som, diretor de arte, produtor, tá todo mundo subordinado à visão criativa do diretor, da figura individual do diretor. Eu acho que essa visão, além de um pouco antiga, ela é um pouco impossível, na verdade, ela é um pouco quase uma quimera mesmo. Não existe filme em que o diretor consiga fazer exclusivamente no raciocínio da perspectiva individual dele, né? Ele vai ter que contar com a colaboração criativa de várias pessoas. E aí é a hora de você se perguntar assim, puxa, por que a parte técnica, incluindo aí a parte do som, muitas vezes precisa de ter o tempo inteiro o diretor dizendo como é que ele quer, como é que ele quer, porque muita gente se vê como um braço mecânico do diretor, né? Não, eu sou só a mão, o cérebro é ele. Nossa, mas isso aí eu acho uma visão muito pouco. Tanta gente do som que eu conheço, inclusive, estuda a ideia de que nós não somos só técnicos. O que a gente faz é arte também. Nós somos artistas também. Eu acho que sim, mas se predominar essa ideia de que eu estou ali apenas para servir como mão de uma terceira pessoa, aí eu não sou artista, né? Aí eu só sou um técnico que vai utilizar o meu conhecimento estritamente técnico para tentar viabilizar o que outra pessoa está pedindo. E eu acho que a maneira de você conseguir introduzir efetivamente a audiodescrição e outros processos de tradução no filme, né, na cadeia produtiva do filme, é justamente retirando é um verbo horrível, mas assim, o que eu estou tentando dizer é tirar esse estigma de ser apenas um tradutor, né, ou um técnico de tradução dessas pessoas e dizer que elas também estão fazendo arte, porque o resultado final do fluxo narrativo do filme passa pela mão dessas pessoas também. Então, caramba, o diretor, seja quem for lá, né, produtor, tem que a gente não está sobrepondo a música. Eles têm que entender que a música, a gente vai entrar ali. E como a gente pode ser recebido, né, por essa música. Agora, da forma que foi colocada atualmente no cinema, ouvindo pelo som do fone de ouvido, ela desloca a audiodescrição completamente do filme, porque ela tira de toda a mixagem do filme e deixa você aqui à parte, é algo falando no seu ouvido. Claro que ela vai ter toda a função de narração, de entonação de voz, né? Mas a mixagem perde, né, muito, né, de estar ali. Aí, falando de tradução, outra coisa, né? Existe aí uma discussão paralela que você está acompanhando, que não dá para eu traduzir toda para cá, não dá para mediar tudo para cá, porque tem muita coisa, de vários aspectos, você está vendo, né? Então, eu acho que você pode, já que você está tendo acesso, trazer para cá algumas coisas que você queira comentar e que são realmente pertinentes na nossa área, né? Tem uma aqui de Carlos, por exemplo. Carlos é um intérprete de Libras do audiovisual há muito tempo, trabalha duro todo dia e disse assim, não ter grana, precisamos ser incluídos no orçamento desde cedo, né? E é isso que tem se exigido, né? Mas aí o que é que acontece? Muitas vezes se exige isso quando a produção está fazendo,
o orçamento manda e depois esse orçamento é substituído quando chega no final, porque a gente sempre fica para o final, quando chega no final do filme, a gente não tem dinheiro e você tem 15 dias para fazer, geralmente é isso. Não, a verdade é que isso aí é uma questão importante mesmo, especialmente no momento atual que a gente está vivendo financeiro, né, econômico, da economia brasileira como um todo, mas em particular da economia criativa da nossa área, né, da cultura, do audiovisual em particular. Mas eu tenho uma história engraçada, inclusive, sobre isso. Veja, não é da perspectiva da audiodescrição, é da perspectiva do som, mas como o som, em relação à equipe da imagem, em geral, ele é pensado por depois, e muitas vezes esse pensar depois é justamente o que faz com que o orçamento, a restrição orçamentária seja maior, né? No início do processo tem mais dinheiro, você vai dando aqui, vai dando ali, quando chega no som que está lá no final do processo, o dinheiro está acabando, ou até tem muitos casos em que acabou efetivamente o dinheiro, né? As pessoas chegam no estágio da pós-produção e dizem assim, não tem mais dinheiro, como é que a gente pode fazer o som do filme? Puxa vida, aí fica difícil, né? Mas eu tive um caso assim, no início do curso de cinema da UFPE, eu entrei no mesmo ano que a gente iniciou, né, o curso, em 2009, e a gente tinha um determinado orçamento para compra de equipamento. E o que aconteceu foi que a gente não tinha, o dinheiro não ia dar para comprar tudo. E eu lembro de ter tido uma reunião com o pessoal que estava tentando mostrar para nós a viabilidade de determinados equipamentos. E a câmera e as lentes que ele estava tentando vender ocupavam o orçamento inteiro. E o professor de fotografia, na hora da reunião, ele virou para mim e falou, a gente pode fazer um curso só de cinema mudo? E que, inclusive, é um termo que não se usa mais, né? Cinema silencioso. Nunca foi mudo. Mas, meu Deus, estão tocando aqui minha campainha. Mas é a história de como o som, muitas vezes, ele vai... para a rabeira, né, do processo. Vai lá, Briva, não deixa a pessoa esperando. Liliane, enquanto você comenta aí, eu vou olhar lá, tá? Rapidinho. Tá, vai. Então, a gente está muito feliz que vocês estão aqui todos comentando. Eu acho que é fundamental para a gente, do Ver Ouvindo, poder discutir também sobre a linguagem do cinema, aprender sobre isso, conhecer os profissionais que trabalham com isso, né? E Carlos está dizendo que está impressionado com a clareza de Rodrigo, parabéns. Ele é um professor, né? E tem esses livros deles, alguns estão online para ser baixado, então procura Rodrigo Carreiro, né? E você pode encontrar o livro para ler sobre a linguagem do cinema. Jonatas diz assim, acho que um ponto de diálogo na formação dos diretores, produtores de audiovisual, formar uma geração que no processo formativo passe por esse debate. As grades curriculares dos cursos é um lugar. É isso aí, Jonatas. Eu acho que para todos os cursos, não é? E quem sabe os alunos, por exemplo, de cinema, sensibilizando, se alguns deles, por exemplo, fossem estudar Libras, ou se alguns deles fossem estudar audiodescrição, também se interessassem por isso, seria muito legal. Então, assim, como já existe nos cursos de pedagogia, né, pelo menos uma introdução para Libras, eu acho que seria fundamental para todo grade curricular ter, sim, essa noção de acessibilidade, né, entender um pouco sobre acessibilidade, principalmente nos cursos de comunicação. Era isso que a gente estava falando, Rodrigo. Sim. Eu acho ótimo. O raciocínio é por aí mesmo, tá? Inclusive, isso já assim... acontece, de certa forma, em algumas universidades, na do Rio de Janeiro tem. Na época que eu era a aluna, né, doutoranda, a gente teve aquele estágio curricular uma disciplina que uniu os alunos de cinema, de rádio, TV, de design e de jornalismo, apontando, né, discutindo sobre as 3 acessibilidades, inclusive a gente produziu algumas coisas com colaboração dos intérpretes daí, então foi muito produtivo. Eu acho que algo prático também para eles entenderem, né? Então eu acho que é fundamental a gente pensar uma disciplina dessa para o currículo de comunicação, né?
Eu acho que uma disciplina, ou até mais de uma, só tem só consigo enxergar um lado positivo nisso. Mas acho que a gente precisa pensar além até. Pensar que além de uma disciplina, a gente precisa pensar na mudança da mentalidade mesmo, né? Na mudança da quebra de paradigmas, né? Tô tendo, na verdade, uma experiência muito rica nesse artigo que eu comentei, escrevendo com a Débora e o Rodrigo, porque a gente pensa muito parecido, a gente tem cuidados assim de tentar ser bastante inclusivo, e apesar de eu ter me apaixonado pelo filme no primeiro momento, aos poucos a gente foi nos debates percebendo que o filme também tinha um elemento excludente ali, que estava dentro de nós também. Então, assim, é um exercício que eu acho permanente para todos nós, ser inclusivo, aprender a ser inclusivo. Estamos todos aprendendo, a gente está vivendo uma época e uma tendência que, se a gente souber olhar, se a gente tiver espírito aberto para aprender, a gente só tem a ganhar. Mas isso tem que estar, né, no diretor, no produtor, nas pessoas que trabalham em todas as etapas dessa cadeia produtiva aí. Verdade. Gente, o assunto está muito instigante. Você está vendo que está fervendo aqui no chat. Rosângela Zuca disse: estou transbordando de felicidade. Não conhecia o Rodrigo, mas já me apaixonei por ele. Quanta humanidade no olhar, tá vendo? Que bom, obrigado. Muito, mas a conversa no chat se brincar, tá melhor que a nossa aqui. Tá muitos comentários legais lá. Muito bom, muito legal esse já momento encontraram aqui. Seus livros, então, assim, uma conversa frutífera, porque ela vai continuar aí nos livros, encontra ele nas redes sociais, ele às vezes abre a sala de aula dele para a gente assistir, eu assisto muito também quando ele faz isso, né? Rodrigo sempre foi assim muito generoso, né, em dividir o conhecimento dele, e a gente agradece mais uma vez ele estar aqui com a gente, né? Aí chega, olha, filha, a mais nova dele, né? Ele está no Instagram, faça, Rodrigo, agora a sua propaganda. Não, Olivia aqui chegando. Na verdade, estamos sozinhos em casa, então esse beijo foi um pedido de almoço, eu acho. Mas eu tô no Instagram, vocês me encontram no R Carreiro, é fácil de achar lá. Facebook tô também. E se alguém quiser entrar em contato por e-mail, rcarreiro@gmail.com. Tá? Tem um site, na academia.com, o meu perfil tem tudo para baixar lá, tudo que eu já escrevi, livro, artigo, tá tudo lá. Então, assim, à disposição de todo mundo. Então, assim, só foi um pontapé para esse papo. Tenho certeza que no próximo Ver Ouvindo a gente vai conversar mais sobre isso, e quem sabe você presencialmente lá. Muito obrigada mais uma vez. A gente convida todo mundo para estar no Ver Ouvindo hoje à tarde, às 5h15, que vai ter o Rap do Pequeno Príncipe totalmente acessível. Avisa as pessoas, está fazendo 21 anos. Amanhã tem uma estreia aqui em Pernambuco, que é o filme Limiar, de Coraci Buiz, também super delicado. Olha, Túlio Rodrigues agradecendo. Que eu li Rodrigues e Rodrigo. E aí, pronto, o Rodrigo vai interagir aí com vocês no chat, e a gente agradece, dá um tchau e vê vocês daqui a pouco. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Coloquei o e-mail e o Instagram no chat. Tinha gente pedindo para repetir, tá lá, tá? Obrigado, Liliana, pela oportunidade, e vamos continuar esse papo depois. Vamos sim.